É, como o Luciano disse, a gente tem que estar tranquilo no meio das dificuldades, porque Deus está sempre com a gente, independente. Vamos orar para que a gente possa entrar nessa palavra, que seja mais um culto de bênção, para que seja mais um mês abençoado. Amém? Senhor Deus, Senhor Pai, venha abençoar essa palavra, que não seja minhas palavras, mas sim a sua, que o Senhor possa fazer grandemente essa noite no coração dos teus servos que aqui estão, os que não puderam estar abençoados da mesma forma, que toque o coração dos seus servos. Amém? Vou falar uma palavra que está em Provérbios 12, e fala assim no primeiro versículo: o que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. No versículo 5, os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. No versículo 18, fala assim: há alguns que falam como espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura só por um momento. No coração dos que maquinam mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. No versículo 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. No 25, a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas a palavra boa o alegra. Amém? Falar um pouco dessa palavra que o Senhor tocou no meu coração, a palavra de fé, uma palavra que a gente vai vendo o dia a dia nosso aqui na palavra, né? Como as pessoas agem com a gente, como as pessoas querem dar conselhos para o nosso mal muitas vezes. E como foi dito aqui no versículo 1, que fala que o que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia é uma pessoa de repreensão e é estúpido. Quando Deus nos repreende, quando Deus quer conversar com a gente, quando Deus quer dar um conselho para a gente, muitas vezes a gente não quer ouvir porque sabe que vai vir algo que é uma repreensão, algo que Ele quer nos corrigir, que a gente não está praticando muitas vezes. Muitas vezes a gente está praticando algo que não é certo e a palavra de Deus sempre vai vir de uma forma que vai nos trazer o alívio e vai nos corrigir. Como um pai, um exemplo é um pai, igual a irmã Letícia, quando ela vai corrigir a filhinha dela, ela dá uma repreensão. Muitas vezes as crianças ficam tristes, como nós ficamos tristes quando tomamos a repreensão. Mas Deus está nos repreendendo para que a gente tenha conhecimento, para que a gente tenha sabedoria e possa agir da melhor maneira, para que a gente saiba o que a gente vai fazer, para que a gente peça cada vez mais a instrução, para que a gente peça sabedoria para exercer da melhor forma a pregação, para que a gente possa exercer da melhor forma a nossa oração, que a gente possa ser uma pessoa melhor na palavra de Deus, para que a gente possa caminhar cada vez mais nos caminhos corretos. E no versículo 5 fala assim: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganosos. Como fala aqui, muitas vezes tem pessoas que querem dar uns conselhos para a gente, pessoas do mundo querem dar conselhos para a gente estar com eles, muitas vezes querer levar a gente para lugares que não são bem vistos, são lugares mal vistos pela sociedade, lugares que a gente mesmo sabe que é ruim, e muitas vezes a gente acaba caindo nessa tentação, muitas vezes as pessoas falam de um jeito que entra no ouvido e as pessoas guardam aquilo e quer fazer as coisas que não são tão boas. Muitas vezes as pessoas chamam para ir num baile. E não, isso nós sabemos que tem muitas coisas ruins, tem drogas, tem pessoas querendo fazer mal. E muitas vezes as pessoas querem nos chamar, querem dar conselhos para que a gente curta mais essa parte do mundo. E nós sabemos que o único que pode todas as coisas, o único que pode nos salvar, o único que pode trazer a vitória na nossa casa, na nossa vida, pode livrar nós de todos os maus, é o Senhor Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que seguir firmes, seguir obedientes à palavra de Deus, seguir firmes na oração, pedir cada vez mais para Deus nos livrar desse mal, livrar nós dessas ciladas, livrar nós dos ímpios que vêm trazer conselhos ruins para a gente. Então a gente temos que ter a cabeça firme, a cabeça em pé, para que a gente sempre saiba que vai ter lutas, mas Deus sempre vai estar com a gente. E no versículo 7 fala assim: os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. O que quer dizer, irmão? Que os ímpios cairão. Os ímpios cairão e nós que servimos a Deus seguiremos fortes, porque a palavra de Deus sempre quer nos fortalecer, sempre quer nos mostrar que nele há a verdade e nele há a vida eterna.
como uma fonte de água viva. É Ele, irmãos. Nós temos que ter a fé que as coisas estão difíceis, mas vão melhorar, cada vez mais vão melhorar na palavra de Deus. E cada vez que a gente ouve um culto, mesmo que seja online, mesmo que seja presencial, a gente sabe que Ele está falando com a gente. Muitas vezes a gente não está prestando atenção no sentido que Ele está falando na palavra e a gente não está vendo, mas Ele sempre quer falar com a gente. Muitas vezes pessoas param você na rua, muitas vezes pode acontecer isso, e as pessoas falam uma palavra e muitas vezes a gente não entende o sentido, não entende, a gente pede para Deus e Deus fala por forma de outras pessoas que muitas vezes a gente não conhece, nunca falou, e Deus está falando ali com a gente, falando coisas sábias para que a gente possa fazer o nosso melhor na palavra, para que a gente possa agir no nosso melhor no nosso trabalho, com as pessoas, de diversas formas. Vou ler o versículo 14, que fala assim: cada um se fartará do fruto da sua boca e da sua obra e da obra das suas mãos. O homem receberá a recompensa. É um sentido. Vou falar tipo de um exemplo de um ditado popular, que fala assim, que é o que a gente planta, a gente colhe. Muitas vezes as pessoas plantam coisas que são ruins para as outras pessoas, falam ruins de outras pessoas no trabalho, em diversos lugares. As pessoas têm aquele meio de fofoca e sempre estão falando mal das pessoas que cultuam a Deus, as pessoas que falam da palavra de Deus, sempre estão nesse meio, sempre as pessoas estão falando mal, falando que a gente não para de seguir Ele, que a gente é louco, alucinado por seguir Deus, porque Ele é o único salvador de todas as coisas. A gente temos que ter essa fé que a gente está no caminho certo. E as pessoas que ali estão falando não estão falando coisas que são verídicas, pois elas nunca viram o poder de Jesus Cristo na vida delas, nunca viram a palavra tocar o coração delas. Quando a palavra tocar, como está escrito aqui, a palavra tocar no coração delas, abrirá o mundo será melhor. O mundo no sentido assim, as pessoas se tornarão melhor e esse mundo que a gente vive hoje se tornará melhor porque as pessoas conhecerão da palavra. E quando a gente for para a vida eterna, as pessoas perceberão que a palavra fez efeito na vida delas, porque muitas pessoas só veem quando crê, mas Deus fala que não é assim. E a gente temos que ter a fé abundante na nossa vida, sempre crer que Deus vai fazer do melhor para a gente sempre vai fazer o melhor para Deus também, porque Ele é o que pode todas as coisas sobre nossa vida e a vida dos servos, amém? Vou falar do versículo 15, fala assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Como eu falei lá nos primeiros versículos, a gente tem que dar ouvido às coisas de Deus, a gente tem que ouvir primeiramente as palavras de Deus na nossa vida, independente de quem seja que está falando, se é o pastor, se é a irmã, se é o outro irmão que está falando ali, e é Deus que está abençoando, amém. Ouve, presta atenção, pede para Deus a sabedoria para entender o que Ele disse para você, e continua orando, porque Ele sempre vai querer nos levar para os caminhos corretos, sempre vai querer nos abençoar em diversas maneiras. Falar do versículo 18 e 19. Há alguns que falam como espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura só por um momento. Como fala aqui a palavra, a gente temos que falar coisas sábias, porque as pessoas, como nós vemos aí na televisão, no celular, em diversas redes sociais, a gente vê as pessoas contando mentiras, falando de diversas maneiras para iludir a cabeça das pessoas, falando que coisas de Deus que não são verdade, para iludir, falando que Deus não salva, Deus não faz nada por sua vida. Muitas vezes já vi isso na internet. E a gente sabe que não é verdade. Deus abençoa a gente. E nós temos que ter a sabedoria de falar a verdade. A gente temos que ter a sabedoria de falar que Deus é o que Ele é mesmo. A gente temos que ter o coração aberto para entender as pessoas, o que elas pensam, e a gente falar da maneira que Deus quer que a gente fale para as pessoas, para que elas possam ser mudadas, para que elas possam ter um alívio na vida delas, que elas possam ter saúde em Deus. Porque o que mais tem hoje em dia é pessoas aconselhando as palavras de Deus não são verdadeiras. Eu vi um comentário, não sei se é verdade, e as pessoas estão tirando, as novas Bíblias estão tirando alguns versículos, porque falam dos demônios, que tem que expulsar demônios, tem que fazer jejum para expulsar demônios, que eu acho que está no capítulo de Mateus 23, se eu não me engano. Tem um versículo que fala assim, que só tira demônios em jejum e oração, e as pessoas que estão fabricando as novas Bíblias estão tirando esses versículos, porque fala como que Deus é na nossa vida, fala que Deus tem feito por nossa vida, o que a palavra de Deus faz pela nossa vida. Eu vou falar do versículo 22, fala assim, ó:
Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu deleite. Como eu disse, irmãos, os lábios que mentem vão cair. Independente do momento, vão cair, como está escrito na palavra. As pessoas que estão pregando o evangelho mentiroso, estão pregando as coisas que não estão na Bíblia, pregando as coisas que estão erradas, que tem fatos que estão errados, eles vão cair, irmãos. E quem se prevalecerá será quem está falando a verdade, quem está falando a verdade da Bíblia Sagrada. E hoje aqui nós estamos aqui falando da palavra de Deus, e eu creio que Deus vai abençoar a vida dos servos, vai abençoar a minha vida, vai abençoar as vidas dos servos que estão aqui, os que não puderam estar. Eu creio que Deus vai dar sabedoria para que a gente possa, quando ver alguém falando mentira, a gente possa corrigir, falar da palavra de Deus para ela, para que ela possa ter um ensinamento melhor, para que ela possa ter uma sabedoria que a palavra de Deus fala dessa forma no nosso coração. Abre o nosso coração para que ele entre, para que ele fale de diversas formas. Eu vou falar do versículo 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas a boa palavra o alegra. Quantas vezes a gente já não foi ansioso, né, na nossa vida? Quantas vezes a gente já não ficou preocupado com algo? Quantas vezes a gente já não se estressou por algo assim, está aproximando e a gente querer logo? E a palavra de Deus nos conforta de diversas maneiras. Hoje eu estava meio assim, ansioso, né? Aí eu li esse versículo, eu falei, glória a Deus, eu estava bem ansioso, que hoje saiu a nota do Enem, né? Aí eu falei, meu Deus, vamos ver, né? Daquele jeito, né? Fiquei meio ansioso, mas Deus sabe de tudo. Deus tem dado uma palavra para que a gente possa ter a sabedoria de saber esperar o momento certo, saber que a palavra de Deus está no nosso coração e as coisas vão fluir independente da maneira, com dificuldades ou sem dificuldades, a palavra vai acontecer na nossa vida. Amém? Essa foi a palavra, espero que Deus abençoe todos os irmãos, espero que a palavra surja efeito no nosso coração para que cada vez a gente melhore.